Deus seja sempre louvado. Irmãos, o que me traz aqui nesta manhã é um assunto importante referente à obra de Deus. Criação, formação e salvação do homem. Deus, ele é um ser supremo, sábio, cheio de sabedoria. Ele foi o professor, é o professor da sabedoria. Sem ele nada pode se mexer, não pode existir. Ele será o que sempre foi e nunca mudará. E ele nunca vai deixar a sua palavra para trás, irmãos. Na criação, ele usou 4 regras importantes que é bom nós sabermos, porque estamos passando por momentos difíceis na Terra. Ele, como regente dessas regras, ele como o mestre, o professor, o criador, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque nele não há sombra e nenhuma variação. Porém, nós sabemos que com a queda de Lúcifer, ou com a queda de Satanás, vamos dizer assim, no abismo, já começou, irmãos, o inimigo querer enganar. Ele é enganador, para que o homem seja levado por coisas contrárias à vontade de Deus. Nós, irmãos, sabemos que existe na terra, irmãos, coisas que nós podemos comparar com as coisas dos céus. E eu tenho aqui 4 regras que eu posso dizer que estão dentro das Escrituras. São regras até de matemática. Existe na matemática humana e também posso dizer que na matemática divina. A adição, a multiplicação, a subtração e a divisão. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. 1 de Gênesis. Depois você pode ler o capítulo inteiro. Dentro deste texto, desses versículos, nós podemos ver que Deus usou a adição, não tinha nada e ele criou. E depois ele acrescentou. O que se acrescenta se soma. Ele foi somando as coisas, irmãos. Fez as árvores, os peixes, os grandes répteis, enfim. Não vou aqui demorar muito para que o vídeo não fique longo. Depois, ele também usou a multiplicação, depois de ter feito o homem. Isso tudo está em Gênesis. Tenho aqui a minha Bíblia, eu posso até citar os versículos, quando ele fez o homem, irmãos, e depois fez a mulher. Irmãos, ele, na criação, certo, irmãos? A criação do homem e da mulher. Ele disse também para o homem e para a mulher: crescei. Ele abençoou primeiro, não é? O versículo 28 de 1 de Gênesis diz que Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Quer dizer, deu uma ordem de multiplicação. Primeiro ele adiciona, depois ele multiplica. Certo, irmãos? E depois ele também subtrai. Como subtrai? Ele criou um jardim com muitas árvores. Mas dentre aquelas árvores ele criou a árvore da vida, mas criou uma árvore, que está escrito aqui também, que o Senhor fez brotar, capítulo 2 de Gênesis: o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Já tinha uma divisão ali, tinha o bem e o mal naquela árvore. Então aquela árvore, o que o Senhor fez? Falou: não coma dessa árvore, porque o dia em que tu comeres dessa árvore, certamente morrerás. Quer dizer, Deus subtraiu do homem que ele comesse daquela árvore. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas o homem, pela desobediência, novamente, irmãos, ele vivia numa harmonia no jardim, mas pela desobediência, a serpente
foi e subtraiu do coração da mulher o ensinamento de Deus, dizendo, não, isso não é verdade, o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. E ela então comeu, olha como ele usou uma estratégia, querendo imitar. Hoje o adversário quer imitar, irmãos. Imitar dons, imitar coisas, inventar coisas para levar o homem à perdição. Então, irmãos, o que ocorreu ali naquele momento? Houve uma subtração do coração da mulher daquela fé que não podia comer daquela árvore, e ela comeu. Quando ela comeu, houve uma divisão, porque ela comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Ela teve conhecimento do que era bom e do que era mal. Ela e o seu marido. Os dois, Adão e Eva. Então Deus não erra, irmãos. Deus é perfeito. Quando Deus viu tudo aquilo, o que ele fez? Ele chamou Adão, né? Vocês podem ler no livro de Gênesis, e disse para Adão, Adão, de hoje em diante tu comerás o pão com o suor do teu rosto, e tua mulher dará luz com dores. E o Senhor fez novamente uma subtração, tirando o homem do jardim, deixando ele fora do jardim, e fez uma divisão, colocando um bloqueio entre o homem e o jardim, para que o homem não entrasse mais no jardim e comesse da árvore da vida. Se nós formos falar sobre divisão, isso não quer dizer, irmãos, divisão de igrejas, que uma igreja é a Assembleia, outra é a Batista, outra é a Congregação. Não quer dizer nada disso. Isso são instituições religiosas. O Senhor está falando da divisão espiritual, irmãos. Não é de divisão de liturgias, de pensamentos. É claro que existem denominações que têm heresias que estão divididas dentro da Bíblia, que não cabem dentro das Sagradas Escrituras. Claro que nós não devemos concordar com heresias, irmãos, e nem com sermos exclusivistas, porque ser exclusivista causa uma divisão. Quando uma pessoa é exclusivista, ela acha que só ela que é salva. E às vezes tem outra lá que ela nem sabe que é santa, que procura santidade, e ela se repele, se afasta, se divide. Por quê? Essa divisão é maligna, porque ela não tem comunhão com aquilo que também é de Deus, e ela acha que só ela é de Deus. E muitos criam denominações grandes, e dentro dessas denominações criam grupos grandes com lideranças grandes, e eles criam entre eles, irmãos, uma unidade que é falsa. Dentro desta unidade, por trás dos bastidores, existem divisões ministeriais. E essas divisões ministeriais causam subtrações, porque aqueles que não estão de acordo saem e vão para outro lugar. Não quer dizer que eles estão errando, eles estão saindo de um restaurante que a comida já não está boa e procurando um outro restaurante. Não comparando a obra de Deus como um restaurante, porque a obra de Deus somos cada um de nós, mas nós sabemos muito bem quando a comida está boa, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o paladar do Espírito Santo e conhecemos o sabor da comida, irmãos. A não ser aquele que já não tem mais paladar, segundo as suas concupiscências carnais, segundo aquilo que ele está praticando. Perdeu a essência, o sabor de entender a palavra de Deus. Então, irmãos, eu estou falando aqui de divisões de igrejas. As igrejas não deveriam ser divididas quando elas estão dentro dos mesmos parâmetros da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Eu não estou falando em ecumenismo, porque o ecumenismo, irmãos, é uma falsa doutrina que quer reunir ou unir
fazer uma unidade de algo que não tem como unir. Como vou unir as trevas com a luz? Então isso é uma falácia, é uma falsa doutrina que quer tomar o mundo e fazer com que o homem, irmãos, depois de estar todos ligados nesta, vamos dizer, nessa inclusão, nessa união, vai haver divergências, guerras, porfias, blasfêmias e coisas que não agradam a Deus. Como posso eu servir a Deus e servir ao ídolo? Não tem comunhão, há uma divisão. Então, vejamos que Deus, irmãos, Ele também está na divisão. Alguém pode dizer, mas como Deus está na divisão? Vejamos, irmãos, Deus dividiu 12 tribos. As 12 tribos de Israel, cada tribo tinha um líder. E cada uma Deus deu uma função, mas eram divididas numa unidade. Não eram divididas em ideologias, com raiva uma das outras. Porque quando Abraão, irmãos, se nós formos ler, Abraão, já um homem de Deus, irmãos, e estava cuidando das ovelhas, ele e seu sobrinho Ló, bendito é o nome santo do Senhor, o Senhor, ele ficou preocupado, muito preocupado. Ficou muito preocupado porque ele viu que estava tendo problema entre os pastores das ovelhas, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Então, o que ele fez, irmãos? Ele chamou Ló e disse para Ló, Ló, você escolhe qual lado você quer. Você quer ir para esse lado ou para aquele lado? E ele ficou ali, irmãos. Ló olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, não é? E logo, irmãos, aqui está, vamos ver aqui. Capítulo Gênesis. Onde diz aqui, Deus mandou. Está dizendo aqui que Deus ia multiplicar a semente de Abraão, né? Ia multiplicar, olha só, novamente uma multiplicação. No capítulo 17, o Senhor até mudou o nome dele, disse, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, por pai da multidão de nações que te tenho posto. Deus multiplicou, irmãos, e mudou até o nome. Deus acrescentou, adicionou mais uma letra, mais algumas letras, irmão, para que nós entendamos que isso já existe desde quando, irmãos, o mundo existia. Bendito é o nome santo do Senhor, desde o início da criação do mundo. O mundo ainda existe, perdoe. Às vezes a gente se confunde, não é, irmão? Então, no capítulo 13 de Gênesis, no verso 7, vocês vão encontrar Abraão e Ló se separam. Alguém pode dizer, mas a separação dos dois trouxe um grande problema, porque Ló sofreu lá em Sodoma e Gomorra, mas já era permissão de Deus, porque por certo, Deus tinha que ter um motivo, irmãos, para destruir aquela cidade, e o motivo era o pecado, e precisava também Ló aprender e ficar de ensinamento para nós, que nós devemos escolher o lado certo de ficar. É o que não está acontecendo nos últimos dias, irmãos. Muitos estão escolhendo outro lado, o lado da ganância, o lado do orgulho, o lado da soberba, o lado da arrogância,
o lado do ódio. Então dividiu. Muitos estão do lado do mal, ao invés do lado do bem. Não quer dizer que eu sou de tal igreja, eu me dividi, agora eu sou um pecador porque eu me dividi. Não, irmão. A única igreja que não pode ser dividida é aquela igreja que se chama Jesus Cristo, a graça. Nem a sua túnica não foi rasgada. Não foi a tua igreja que não foi dividida. Divisões existiram desde o início. Até os países têm que ter divisões. Mas o que querem fazer agora? Unir para destruir. Porque quando Nimrod e aqueles que estavam com ele quiseram construir a Torre de Babel, eles queriam criar uma só nação, um só povo com uma só língua. O Senhor foi lá e dividiu. Não deixou. Por quê? Dividiu e subtraiu. Quer dizer, mandou cada um para um lado. E depois adicionou, fez crescer. E depois multiplicou de novo. Mas o pecado continuou também multiplicando. Então precisava um divisor de águas. Precisava alguém que viesse para pôr fim nisso e dividir o pecado da santidade. E não havia ninguém que conseguia, porque os sacerdotes que foram instruídos pela lei mosaica e etc., por mais que quisessem oferecer ofertas, não tinham condições, mas havia feito Deus uma promessa que haveria de nascer o varão que regeria as nações com vara de ferro. E nasceu nosso Senhor Jesus Cristo em Belém da Judéia. Você pode ler lá em 2, salvo erro, de Mateus, você vai ver o nascimento de Jesus. E ele sim veio e dividiu, e ao mesmo tempo somou, e ao mesmo tempo subtraiu. Ele conseguiu fazer todas as 4 regras cumprirem. E até na divisão, que muitos dizem que a divisão traz problema, até na divisão ele mostrou para o diabo e para os seus anjos que ele soma, acrescenta e multiplica. Porque no último dia está escrito em Apocalipse, livro de Apocalipse, os irmãos podem ver. Eu não estou falando nada fora do contexto bíblico, e eu já fiz um vídeo, mas ficou muito longo. Procurei agora diminuir um pouco as coisas, porque tenho percebido que o meu canal não está tendo muito conteúdo, e também muitos likes, e muitos não passam o canal para frente. E eu gostaria de pedir aos irmãos que o canal de evangelismo Irmão Raul Simões, se vocês pudessem passar para os seus contatos, para que eu pudesse ter mais números, não para mim, eu não ganho nada, mas para que o evangelho possa chegar até eles. É um trabalho que Deus cobra de mim, entende, irmãos? Não é para eu ganhar dinheiro, eu não estou ganhando nada com isso. Eu orei a Deus 7 horas da manhã, aqui em Portugal, e estava orando e senti de fazer esse vídeo, irmãos. Eu faço isso com carinho, com amor, para os irmãos, e se alguma coisa eu errei, eu não sou nenhum teólogo, nem não sou nada, irmãos. Eu sou apenas um filho de Deus. Eu não estou falando mal de igreja nenhuma, nem da tua fé. Não quero que você se ofenda, porque eu estou apenas falando o que está escrito, e o que está escrito é a verdade, certo, irmãos? Então, o Senhor, o que ele fez, irmãos? Ele venceu o pecado lá na cruz. O véu do templo se rasgou, se dividiu, porque não podia entrar ninguém lá dentro, só o sacerdote. Houve uma divisão, rasgou o véu do templo. Agora nós temos acesso a Deus, certo, irmãos? E nós, irmãos, agora podemos dizer, com toda a nossa força da nossa alma, que temos um Salvador e Ele vive. Bem-aventurado aquele que crê nas palavras da profecia deste livro, Apocalipse 22, versículo 7.
Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que o Senhor, ele fez uma separação entre as ovelhas e os bodes, está aqui em Apocalipse. Ele disse aos bodes, estavam à sua esquerda, ele disse às ovelhas que estavam à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me. E nós vamos dizer, Senhor, quando é que nós te vimos desta forma? Quando a um dos meus pequeninos fizeste, a mim me fizeste. É bom você pegar o livro de Apocalipse e ler. Eu ia ler o versículo, irmão, está aqui. Mas tem muitos que têm, desculpa a expressão, não é todos, que não leem a Bíblia. Pega a Bíblia e comece a ler, irmãos. Se nós ficarmos aqui falando versículo, você só vai naquele versículo e fecha a Bíblia. Não. Comece a acostumar a ler a Bíblia e você vai ver que não é preciso você estar dentro de uma casa de oração para Deus falar com você. É bom ter uma casa de oração. Porque a igreja deveria ser chamada casa de oração. Toda a igreja de Cristo. Por quê? Não estou dizendo isso para ofender ninguém. Porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. E isso causa divisões, heresias e causam surgimentos de falsos profetas, de falsos cristos, de pessoas que querem ganhar acima do Evangelho e que só pensam em adquirir para ele próprio, adicionar, mas é para ele, não está nem preocupado com ninguém. E nem orar por um enfermo, não vai. Agora, com esse tipo de enfermidade, mas irmãos, eu vou falar o meu particular, né? Se uma pessoa estiver enferma e ela estiver num hospital, lá não vai os enfermeiros cuidar dela, eles não estão correndo um risco, não colocam as suas máscaras, as suas proteções, conforme as leis da saúde mandam, que tem que ser obedecidas. Por que que nós, como servos de Deus, não podemos, dentro de uma casa, nos colocar as mesmas proteções quando alguém nos chama para fazer uma unção? E por que que nós temos que ter medo de fazer unção se nós pregamos a fé, irmão? Eu não concordo com isso. Eu creio que nós temos que fazer o nosso trabalho ou pela vida ou pela morte. Porque senão daqui a pouco vem o anticristo, então todos vão aceitar essa marca, porque saiba que aqueles que são de Cristo também terão uma divisão, terão o sinal de Cristo, e os que não são de Cristo terão o sinal do anticristo. E no último dia Deus fará uma divisão e uma adição. Ele vai dizer assim, Pai, colocará o bode dos seus lados, vai falar, vocês não me deram de comer, não me visitaram, não fizeram nada, então agora a parte de vocês é no lago que arde com fogo e enxofre. E vocês que fizeram isso aí, tudo, eles vão dizer, mas nós fizemos para o Senhor? Nunca fizemos, mas quando vocês fizeram para um dos meus pequenininhos, vocês fizeram para mim. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmão, não estou lendo o versículo que eu já estou vendo que o vídeo está ficando longo. Então, quero dizer para os irmãos que a divisão que Cristo fez, somou, adicionou, subtraiu e venceu o plano do maligno. Não adiantou ele querer copiar. Hoje existem cópias, irmãos. Hoje vai surgir aí uma cópia de um Jesus Cristo, que se chama Anticristo. Cuidado. Acredite na palavra de Deus. A salvação não é uma placa denominacional. A placa serve apenas para distinguir que ali tem um povo que se reúne em nome do Senhor Jesus, mas não é ela que salva. Eu aprendi, irmãos, depois de um longo tempo, que não adianta nós ficarmos presos a essas ideologias, mas devemos crer que a graça é o favor imerecido, que se chama Jesus Cristo. Quando nós dissemos, o Senhor me chamou na graça, quer dizer, Ele me chamou nele mesmo,
Porque ele disse, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós. Ele não quis dizer que ele me chamou numa denominação, ou que ele me chamou, não. Ele me chamou nele. Ele tem que estar em mim e eu tenho que procurar estar nele. Guarde esse conselho. Deus seja louvado. Amém e amém.